Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com alegria renovada para esse estudo de obras póstumas, livro que foi editado após o desencarne de Allan Kardec, por sua viúva, Amélie Gabrielle Boudet, e nós temos, e mais o editor, né? Que pegaram, né, a esposa de Kardec, pegou vários escritos, vários estudos, várias análises, diálogos com a espiritualidade, e então colocou nesse livro, né, juntou e fez esse livro, e publicaram então a obra Obras Póstumas. Temos aqui a continuação do estudo, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Agora ele vai falar sobre imitação do Evangelho. Ségur, 9 de agosto de 1863, médium Senhor Dá. Nota: eu a ninguém dar a ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Vamos, então, a essas colocações, essas reflexões, como Kardec chama, que é uma conversa entre Kardec e a espiritualidade. O Kardec pergunta, então, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Resposta: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Bom, meus irmãos, aqui é a primeira pergunta e a primeira resposta dos espíritos, ou de um espírito que não está aqui identificado. Mas nós vemos que ele fala aqui das questões de alta moral prática. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com alguns, vamos dizer assim, que simpatizam talvez com a doutrina espírita, mas que não gostariam de ver a parte religiosa junto com outros livros que, no dizer desses irmãos, são livros de alta complexidade científica. E a gente pode aí colocar no topo o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo,
que é o último livro a ser publicado por Allan Kardec, a ser trabalhado e trazido a lume para que todos nós pudéssemos ter realmente esse encontro com a ciência espírita, que ali no livro A Gênese está muito bem detalhado. Só que Kardec entendeu que realmente o guia e modelo é Jesus. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Não pode deixar de ter a parte moral, já que o Cristo pregou que a moral é o principal fator que nós devemos colocar nas nossas vidas. Nós precisamos, como Jesus disse, em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua perfeição. As demais coisas nos são dadas por acréscimo. Então nós temos aí Jesus nos falando que nós temos que ter esse olhar mais moralizante para nós mesmos, não é para os outros. Nós não temos que ser os moralizadores dos outros. Tem uma pequena diferença, né? Quando nós nos moralizamos, nós ajudamos aos nossos irmãos de caminhada a se moralizarem. Mas não porque nós estamos pregando para eles com palavras, mas sim que nós estamos vivenciando a moral do Cristo, e a partir dessa moral do Cristo, esses irmãos que nos cercam, eles vão perceber que realmente é importante que nós tenhamos, todos nós, né, tenhamos esse trabalho de moralização íntima. Então, está aqui Kardec falando a respeito do livro, que inicialmente o título era Imitação do Evangelho, mas como ele disse, o editor-chefe disse, o senhor Didier, e algumas outras pessoas falam, não, talvez esse título não seja bom. Porque realmente imitação do Evangelho, parece que Kardec estaria imitando, ou seja, copiando o Evangelho de Jesus. E não foi isso que aconteceu. O que Kardec fez foi pegar o Evangelho de Jesus, e algumas partes da própria Bíblia do Antigo Testamento também trazem lá no escopo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho com a visão do Espiritismo. É por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho com a explicação que o Espiritismo dá para as passagens do Evangelho. E Kardec quis focar na parte moral, por isso que o Espírito aqui está dizendo que é a prática das questões de alta moral, ou questões de alta moral prática. E o que ele termina falando é muito interessante. Acaba a tua obra, ou seja, conclui. Você não precisa de ter dúvidas, essa obra é fundamental. E conta com a proteção do teu guia. Olha que coisa interessante. Conta com a proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Então esse espírito aqui, que me parece um espírito de alta estirpe, de alta envergadura moral, ele está dizendo que conta com a proteção do teu guia, que é guia de todos nós. Quem é o guia de todos nós, senão o próprio Jesus? É uma responsabilidade imensa, e venhamos e convenhamos, para essa missão que foi de trazer a doutrina espírita para toda a humanidade, tinha que ser um espírito muito evoluído, que é o caso do Hippolyte Léon Denis Arrivai, o reencarnado, que, claro, nós já fizemos esse estudo antes, nós sabemos de pelo menos 4 reencarnações desse mesmo espírito, melhor dizendo, que reencarnou como Allan Kardec, reencarnou como Hippolyte Léon Denis Arrivai, e depois assumiu o codinome de Allan Kardec, que são Elias, um sacerdote druida, né? E pouco tempo antes de reencarnar como João Batista, reencarnou como João Batista, e depois ele reencarna como
o padre Ian Hus, que foi inclusive queimado porque ele estava se indignando, digamos assim, com as práticas clericais, não é? E é isso que nós vamos falar na próxima pergunta, porque Kardec aqui está trazendo essa pergunta. Então, o espírito que veio trazendo, ou seja, teve a missão de codificar, de coordenar, de colocar tudo direitinho ali para que nós pudéssemos compreender, é esse espírito. Hippolyte Léon Denis Rivail, codinome Allan Kardec, que foi Elias, Allan Kardec, o druida, João Batista e Ian Hus. Essas são as encarnações que nós temos conhecimento de Allan Kardec. E então, nada melhor do que nós pensarmos no seu guia de todos nós, como está lá na questão 625, repetindo, o guia modelo da humanidade é Jesus. E lá no livro A Gênesis, capítulo 17, item 37, no segundo parágrafo, no item 2, melhor dizendo, está lá Kardec colocando com clara ideia, né, que o Espírito da Verdade viria de combinação com Elias, ou seja, o Espírito da Verdade, Jesus, de combinação com Elias, Allan Kardec, trazer toda a verdade. Nós então, meus irmãos, temos que agradecer a esse Espírito maravilhoso que vem nos conduzindo ou nos informando, nos instruindo, nos dando coragem, que nós chamamos de Jesus, ou Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo, o Messias, o Espírito puro, que teve a missão de Deus conduzir todas as ovelhas e que ele disse que nenhuma se perderá. Nós somos umas dessas ovelhas de Jesus. Mas nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, que é transmitido pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro, através dos 1.400 kHz, AM, também pela internet, no YouTube, pelo site da rádio, radioriodejaneiro.digital, de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre 2 blocos de 25 minutos, trazendo estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, Revista Espírita, Obras Póstumas, que é toda quarta-feira às 21, das 21 às 21h25, e logo depois nós temos a Marta Batista e o Antônio de Pádua com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos aqui já quase terminando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E Kardec traz então uma comunicação, um contato dele com um espírito que veio falar, conversar, tratar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que, como ele diz, teve uma iniciativa de colocar a imitação do Evangelho, que depois ele mudou, graças ao senhor Didier e algumas outras pessoas que realmente chamaram a atenção que não seria um nome, digamos, adequado, né, para a obra que viria. Eu reitero que muita gente, infelizmente, dentro do movimento espírita, eu não diria muita gente, mas algumas pessoas não gostariam, acham que Kardec errou de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu mesmo que tivesse essa ideia, eu jamais traria para vocês esse meu pensamento. Não é o meu pensamento, pelo contrário, é exatamente o oposto. Eu acho que o Evangelho, que é o terceiro livro, se vocês olharem, são 5 livros, o livro do meio, que para mim é o pilar de toda a obra. Sem moral, meus irmãos, nós vamos avançar intelectualmente, mas a moral é que faz com que nós cresçamos verdadeiramente. Nós temos que crescer, em primeiro lugar, na moral. A intelectualidade hoje está muito avançada. Vide aí a ciência, a medicina. Agora, infelizmente, com essa guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, nós vemos armas altamente tecnológicas, altamente eficazes sendo usadas. Infelizmente, a moral está muito longe ainda, muito atrasada, digamos assim, com relação à intelectualidade. Nós somos um povo já muito intelectualizado, mas ainda muito pouco moralizado. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é
não é um outro evangelho, é simplesmente repetindo, né? O evangelho de Jesus sendo avaliado, sendo explicado à luz do Espiritismo. Mas vamos então à segunda pergunta de Allan Kardec com a resposta desse espírito. Pergunta: que dirá o clero? Falei agora há pouco que uma das encarnações de Allan Kardec teria sido o padre Ian Hus. E ele pergunta: que dirá o clero? A resposta é: o clero gritará: heresia! Porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-te. O anátema secreto se tornará oficial, e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar-se-lhes o número em virtude dessa espécie de perseguição, sobretudo com o qualificarem os padres de demoníaca uma doutrina cuja moralidade esplenderá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Olha aqui o Espírito já falando que não vai parar aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá outras obras após o Evangelho segundo o Espiritismo. Está afirmando aqui o Espírito. Mas ele fala que Kardec, então, ele coloca um ponto muito importante agora, né? O Livro dos Espíritos, os nossos sacerdotes da época, eles não viram tanta coisa assim para se preocuparem. O Livro dos Médiuns também não, é um livro mais técnico, é um livro direcionado para aqueles que têm mediunidade ostensiva e que precisam orientar essa mediunidade, precisam educar essa mediunidade. Agora, entrando em o Evangelho segundo o Espiritismo, aí é como se mexesse numa propriedade das religiões tradicionais à época. E até hoje tem alguns chamados religiosos que dizem que o Espiritismo é falso, que é obra do demônio, etc. e tal. Aí eu sempre me lembro de uma passagem que Jesus diz: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus familiares. Né? Então, a gente não tem que se preocupar com o que as outras pessoas pensam. Nós não temos que... por isso que dizia Kardec, né, que o Espiritismo não faz proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? Não tenta fazer com que as pessoas sejam espíritas. Porque, como lembrou Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Todas as religiões podem abraçar o Espiritismo como algo que apoia a própria crença deles. A maioria das religiões diz que a morte não existe. O Espiritismo vem provar pela ciência espírita, através de inúmeras formas. Uma delas, a materialização dos espíritos. E eu lembro do trabalho de William Crookes, que era um cientista inglês que foi contratado, entre aspas, né, chamado pela rainha para provar que o espiritismo era falso. Então ele pega uma médium de 14, 15 anos, Florence Cook, e através dessa médium de materialização, de efeitos físicos, durante 2 anos estuda a materialização de um espírito que se chama Kate King. Ele faz inúmeras experiências, inclusive pesando o próprio espírito materializado, toca no espírito materializado, fotografa o espírito materializado. E eu estou lembrando aqui um caso que foi o William Crookes.
imagina todos os outros. Então, o Espiritismo vem provar que realmente a morte não é o fim. A morte é apenas, como diz Fernando Pessoa, uma curva na estrada, onde você está atrás de uma pessoa, andando, de repente a pessoa vira a curva e você não enxerga mais a pessoa. Mas vai chegar a hora que você vai chegar nessa curva, vai virar ali a esquina e vai enxergar novamente, vai encontrar novamente essa pessoa. Mas vamos à sequência da resposta do Espírito sobre o que, essa pergunta, né, que dirá o clero de Allan Kardec. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Que coisa, né? A fé de Allan Kardec era qual muro de aço que resistiria a todos os ataques. Meu Deus, temos que aprender muito, temos que crescer muito para ter esse tipo de fé. A certeza absoluta de que nada nos acontece por acaso. Aqui, ele diz que terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. Se vocês pegarem o livro do Hermas, que é o livro do pastor, na verdade, que é escrito por Hermas, um discípulo de Paulo de Tarso, ele narra no seu livro uma verdadeira reunião mediúnica nas tumbas de há 2000 anos. Ele fala do Espírito que é evocado em nome de Deus. E é isso, o Espírito que vem, ele vem cheio de palavrões, bagunça, etc. e tal. Esse Espírito não provém de Deus, ou seja, não é o Espírito evoluído. Já o Espírito que provém de Deus vem calmo, vem tranquilo, vem com muita fraternidade. E é o que acontece nas nossas reuniões mediúnicas. Último parágrafo. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Está aí o irmão falando que conta conosco, chama ele de mestre e depois no final diz, conta, novamente, né? Conta sobretudo com a alma, a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Bem, é isso que temos para hoje. Graças a Deus, esse Evangelho segundo o Espiritismo está aí entre nós para nos ensinar muitas e muitas coisas que foram ditas pelo Cristo, e nós temos só que agradecer. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa.
Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 4º capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui nós temos neste capítulo a base, da reencarnação, e para realizar a tarefa de compreender que o livro apresenta, temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, como todas as semanas. Ele vai começar a refletir e estudar os itens 10 ou subsequentes. Olá, Antônio, tudo bem? Tudo bem, Marta. Realmente, vamos dizer, Kardec achou por bem dedicar um capítulo inteiro falando sobre a reencarnação e tentando mostrar em passagens do Novo Testamento, principalmente, e também algumas passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, que mostravam, às vezes de forma bem explícita, às vezes de uma forma implícita, esse processo reencarnatório, sobre o qual está assentada principalmente, neste caso, a filosofia espírita. Para nós que já aceitamos esse processo como o mais lógico e mais justo para explicar todas as incoerências que aparentemente nos mostram a vida de todos, cada um de nós tem um caso, uma vivência, e que poderia ser considerado uma injustiça divina. Por que acontece isso, não acontece aquilo, etc. E as explicações para isso, de outras formas de pensamento, são muito complicadas, são falhas, vivem cheias de exceções, de mistérios, e as pessoas aceitam assim mesmo, porque às vezes é mais cômodo aceitar a coisa como pronto, acabada, é assim porque é assim, é um mistério, do que aceitar o processo encarnatório pela sua lógica, pela sua justiça, porque no fundo força aquele que aceita a ter uma mudança no seu comportamento. Porque no momento em que você assume que você está sendo responsável por tudo que está lhe acontecendo hoje, em função daquilo que você fez antes, no seu passado, você, por lógica, admite que você passará a ser o responsável hoje pelo que vai lhe acontecer amanhã. E como você não quer coisas ruins amanhã, você é obrigado a não praticar as coisas ruins hoje. Só que nós gostamos de praticar as coisas ruins, então temos dificuldade de deixar de praticá-las. Então é melhor não crer na reencarnação, é mais cômodo, mesmo que não vai mudar o fato de que ela existe e nós vamos ser responsabilizados pelos nossos atos. Então, para mim, não seria necessário o Kardec gastar papel, tinta, tempo, pensamento para trazer esses fatos, mas é importante para muitas pessoas. Então, vamos estudar, vamos mostrar que essa história vem de sempre. Mas aqui vai falar várias vezes, o Kardec vai citar aquilo que eu já falei no programa passado, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus cansava de repetir isso. Então, diz assim, mas não está escrito explicitamente na Bíblia ou no Novo Testamento que existe a reencarnação. Ora, é um processo até certo ponto meio complicado da gente entender. Um homem da lei, o Nicodemos era um doutor da lei, era o mais jovem membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto pelos 70 mestres em Israel. E ele tinha essas dúvidas, ele estudava outras religiões do passado, do Egito, da Mesopotâmia, ele é um cara muito estudioso, era um mestre realmente em Israel. E ele teve dificuldade de entender. Jesus disse, poxa, mas se você que é um mestre não está entendendo as coisas da terra, como é que eu vou lhe explicar as coisas do céu? Porque para a pessoa que nunca pensou nisso, às vezes tem dificuldade de entender. Então como é que Jesus ia ficar ali tentando explicar isso? Não, ele estava com urgência em nos mostrar que temos que mudar nosso comportamento, independentemente de acreditar ou não acreditar na reencarnação.
para o nosso próprio bem, nós temos que aceitar, praticar o bem. Então, você acredita ou não acredita na reencarnação, não importa. O que importa é você praticar a caridade, amar o próximo. Tá? Mas para praticar a caridade, amar o próximo, para mim, pelo menos, facilita eu entender da reencarnação. Que me dá uma motivação, me dá um motivo, me dá aso para isso. Né? Então, me facilita, as coisas passam a ter sentido. O sentido facilita eu aceitar as injustiças. Entende? Quando você vê uma injustiça muito grande, mas tem sentido aquilo que está ocorrendo, você, é injusto, dói, mas faz sentido o que está acontecendo. A reencarnação dá sentido a tudo o que está acontecendo. Então, eu não preciso de estar escrito na Bíblia isso para mim. Mas, em geral, então vamos trazer aqui a Bíblia, como Kardec trouxe o Novo Testamento, que você estudou no outro programa, e agora aqui ele traz um estudo sobre alguma coisa de Isaías. Vamos ver o que ele diz aqui. Aliás, antes de chegar a Isaías, ele vai falar ainda do Cristo, né? Diz assim, também falando do Evangelho de Mateus. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que eu vos digo, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Então Jesus está sendo explícito aqui. Mas ele sabia que muita gente, naquela época, não ia entender e hoje não entende. Mas não entende até assim, inconscientemente, por conveniência própria. Não tem lógica. É uma conveniência, um comodismo, mesmo involuntário, mesmo inconsciente. A pessoa não faz de caso pensado isso. Claro. É involuntário. Mas, então Jesus sabia disso naquela época e até hoje é assim. Está explícito aqui. Ele, João, é o Elias. Que Elias? Algum outro existente ali? Não tem. Está muito claro, mas pessoas vão dar vão dar 1000 voltas para tentar explicar, quando é mais fácil aceitar. Então, dizer aqui, Kardec, se o princípio da reencarnação é expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Não há nenhuma figura de linguagem. Não há nem eufemismo, nem hipérboles, nem metáforas. Não tem nada disso. É direto, como se diz na gíria, na lata. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus o explica, dizendo, se quiseres compreender o que digo, ele é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, até os tempos de Elias, a lei mosaica, a tradição da Torá, dizia que para ganhar o reino dos céus você tinha que ser violento, combater os inimigos da fé. Até hoje há religiões que pregam isso. Jesus veio mostrar diferente, que não é assim que se ganha. Se ganha amando o próximo. Porque ele diz, até agora é assim. E para justificar aquilo que João Batista ia passar, ele diz, ele é o Elias, viu? Ou seja, ele que pregava a violência para ganhar o reino de Deus. O próprio Elias pregava a violência para se ganhar o reino de Deus. Agora, como João, ele não está dizendo para você ganhar o reino de Deus que tem que ser violento, mas tem que arcar com as consequências do que ele fez. Se agora em diante nós temos que ganhar o reino de Deus com amor. A prova de que não dá certa violência está aí. O ex-Elias, o atual João, está pagando pela violência, mesmo aquela violência
entre aspas, em nome de Deus. Em nome do bem. Não tem hoje em dia a moda do ódio do bem? Então, é o ódio do bem. Jesus não é bem assim que funciona. Depois acrescenta ainda Jesus: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Ele estava dizendo, a verdade às vezes incomoda, porque vai fazer com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Mesmo que aquela zona de conforto seja enganosa, aparentemente ele está nos dando zona de conforto porque a água ainda não bateu no nosso queixo. Então dá para controlar. Mas a hora que a água atingir o nariz, nós vamos ficar desesperados tentando explicar por que está acontecendo isso. E a explicação está, veja bem, mas você não quis aprender a nadar, agora está com água no nariz. O tempo todo estamos dizendo, amigo, aceita, que é mais lógico, faz sentido. Você estava confortável aí achando que está bem, agora está precisando dessa informação para sair. Então sai dessa água nadando. Agora a natação é aceitar a reencarnação, aceitar a lei de causa e efeito. Aí você vai se sentir confortável para sair da situação. E parar com a lei antiga de que se conquista o reino de Deus com a violência, com a ameaça. Se não fizer isso, vai para o inferno. Entendeu? Não, acabou isso. Você tem que praticar a lei do amor e da caridade para ir para o reino de Deus. E você tem eternidade para isso, que é assim, melhor glória que Deus poderia nos dar, maior benéfica que Deus nos dá, é o tempo, a eternidade, para alcançar o objetivo. Não quer que eu, numa parada, numa jogada, uma vida, eu resolva tudo. Eu não tenho conhecimento bastante para resolver todos os meus problemas morais e intelectuais numa vida. Não tenho, Marta. Ninguém tem. Nem o homem mais sábio do mundo, numa vida, consegue saber tudo, moral e intelectualmente. É necessário muito tempo, a não ser que você admita que Jesus é um ser diferente dos outros. Porque ele tinha essa condição de inteligência e sabedoria, moral e intelectual. Mas também passou o tempo grande para alcançar isso. Ou você vai aceitar que ele é um ser diferente, criado por Deus já com toda aquela sabedoria? Não, de jeito nenhum. Seria mais uma injustiça. Claro. Uma incoerência. Então, essas coisas é que tem que fazer com que nós pensemos. Reflitamos que, dizer assim, é mais fácil para nós aceitar a reencarnação porque não vai nos confortar no futuro, mesmo que nos tire da zona de conforto agora, do comodismo agora. Mas a longo prazo nós só temos a ganhar com esse pensamento, com esse entendimento. Entende? Então, para mim, fica muito claro isso. Agora, já as pessoas não querem aceitar, tudo bem. Vamos que vamos. Não é importante. O importante é que elas pratiquem a caridade. Não importa como. O importante é que elas amem o próximo. Não importa como. Acreditando, não acreditando, tendo ouvidos para ouvir, não tendo ouvidos para ouvir. Isso é de menos importância para nós. Isso apenas, eu penso, Kardec colocou aqui neste capítulo 4, para nos mostrar, como eu sempre digo, que a partir do capítulo 5 vem a parte que vai nos ensinar o caminho das pedras para nós irmos atingir o reino de Deus, que temos que fazer. Agora, para entender o que vai ser ensinado, temos que compreender a base, que nós estudamos até no seu programa falando de espiritismo, né? A base da doutrina espírita. Para entender essa base, está aqui nesses 4 primeiros capítulos. E a gente, com esse conhecimento, a gente vai conseguir entender o restante que vai nos facilitar a nossa vida. Por isso que é importante entender isso. Daí eu entendo o que Kardec colocou aqui. Mas, honestamente, com toda sinceridade, para mim não foi necessário. Porque eu logo percebi que é o mais lógico. Não precisa muita coisa para me convencer. Eu me sinto melhor, passei a me sentir melhor. Mais confortável, vendo que está sobre o meu domínio as coisas da minha vida. Tudo que vai me acontecer está sob o meu controle. Não está sob o controle de ninguém, nem de Deus, Marta. Está sob o meu controle que vai acontecer. Depende de mim hoje. Quer dizer, eu que controlo o meu futuro. Eu que
traço aqui, risco e rabisco, que eu quero para o meu futuro, e vou trabalhar para isso. Se eu quero o meu bem, vou fazer o bem agora. E vou, se eu errar, estou assumindo que aceito as consequências. Se eu acertar, também quero o benefício disso. Então, tudo bem. Não estou na mão dos outros. Não estou no acaso, não estou no aleatório. Não. Estou vivendo conforme eu consigo, com todas as minhas limitações morais e intelectuais. Sei disso, sei que vou errar, vou pagar a conta e espero cada vez diminuir essa conta, errando cada vez menos. Porque sei que funciona assim. Funciona dessa maneira o mecanismo universal. Como diz Jesus, desde os tempos dos profetas era assim. Só que nós agimos violentamente. Nós temos que ser brandos e pacíficos. Então, vamos aceitando essas coisas de uma maneira mais branda, mais pacífica, mais lógica. Então, a tendência é nós ganharmos com isso. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Espero que hoje nós já tenhamos ouvidos bem abertos, bem atentos para entender esses ensinamentos de Jesus. E não ficar com aquela pinimba de que não acredito nisso, pronto, não acredita aí. E aí? O que você tem para... E não vai mudar em nada, né? E o que tem para nos propor em troca? Não acredito, tá tudo bem. E aí? Como é que funciona? Então como é que é? O que você acha? Qual é a proposta? Qual é a proposta que tem? Explica para mim os casos aí terríveis que você está vendo aí, desde recém-nascidos. Isso. Não, mas as aparentes injustiças. Mas por que a genética nele é sim e em mim não é assim? Por que no mesmo berçário tem 10 crianças nasceram naquele dia, 9 perfeitas e um com problema? É genética. Por que a genética não foi no outro? Foi nele? É acaso? É a sorte, é o azar? Então, você prefere conviver com isso porque não é o seu filho aquele. Aí é fácil ficar no seu zona de conforto. Mas como é o seu filho, vira zona de desespero. De desesperança, de descrença. Leva você a não ter mais fé, a não ter mais confiança. Aí você perde o conforto que a lei de Deus podia lhe dar. Olha que confusão que você está se envolvendo. Então... É o caso de você perguntar à pessoa se ela prefere a consolação, né, ou se ela prefere sofrer para manter a posição. No sofrimento, Marta, além do consolo, a gente precisa da explicação. Claro. O sentido de que por que aquilo está ocorrendo. Tem um sentido, está ocorrendo por isso. É isso, faz sentido. Isso ajuda você a diminuir a sua dor. Não vou dizer que acabe com a dor. Sim. Mas diminui o sofrimento e muito. O sentido. O Viktor Frankl já falava isso. O sentido aplaca muitas vezes a maioria das dores, para não dizer todas. Porque você entende, puxa vida. Isso aqui tem um sentido. É a mesma coisa que você é demitido porque você fez algo errado. Então você sabe que fez errado. Se, puxa vida, não gostei de ser demitido. Foi uma bobeira minha. Mas o patrão está certo. Eu errei. Não posso. Agora, você é demitido e não sabe por quê? Como por quê? Não tem como explicação. Foi um corte. Mas por que cortou a minha? Se eu cortar, se eu não foi ventilado, foi você. Mas como? Agora, se tem um sentido, mesmo que o sentido seja mostrando que você foi o responsável, você fica mais aliviado. Não vou falar para ninguém, mas no fundo, mas no íntimo eu sei. Eu sei que eu dei motivo para ser mandado embora. Claro. Entendeu? Então, você pode chorar de noite, se arrepender do que fez, e espero que tenha aprendido para não fazer de novo em outros empregos a mesma coisa, e foi tudo bem. Agora, quando não tem explicação, Marta, aí é complicado. É o desespero. E esse exemplozinho simples vale para todas as agruras que nós passamos na vida. Com certeza. É disso que está tratando aqui esse capítulo. Nos dando essa base para entender as coisas que vêm pela frente aqui para o nosso consolo. Sem dúvida. E uma coisa que eu acho interessante, né, é a gente saber dessa elaboração tão maravilhosa, tão perfeita e tão misericordiosa de Deus, que nós, na verdade, estamos sob a nossa conta, mas estamos sob a nossa conta porque Deus criou a lei de liberdade.
Então essa lei de liberdade é justamente o que nós determinamos, quer dizer, no fundo nós estamos sob a conta de Deus, porém de uma forma tão inteligente, tão misericordiosa, que você diz, puxa, nem parece que sou eu sozinho que determino tudo. Você determina as tuas escolhas porque Deus te concedeu a lei de liberdade, né? Para você e para todo o universo. Então, isso tudo, né? Toda essa elaboração e de uma perfeição, e sempre uma perfeição justa e amorosa. Isso, né, nos traz assim uma alegria e nos traz uma consolação, um conforto, né, de você saber que realmente, olha, eu não preciso, tem coisas que eu vou enfrentar que serão difíceis, que são provas difíceis e que eu vou precisar me esforçar muito para superá-las, para vencer a mim mesmo. Mas eu sei que não tem nada injusto, eu sei que nada está aleatório e nada acontece por um acaso. Então, isso já te incentiva, né, e te dá força, né, e coragem para você prosseguir, né, tentando cada vez mais enfrentar, né, com uma certa altivez de caráter, todo aquele esforço que você deve fazer para superar as provas, né? Então, é com isso que nós vamos encerrando aqui essa noite, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.